Opa! Bom dia, pessoal! Bom dia a todo mundo que está aqui comigo. Vamos chegando. Hoje é o nosso terceiro dia do nosso Esquenta Maratona BNCC. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Mais um dia, todo mundo chegando aqui para poder acompanhar esse super bate-papo. Hoje eu vou conversar com a professora Érica Vasconcelos, uma excelente profissional. Ela já está aqui. Já vou chamar ela aqui para convidar para o nosso bate-papo. Que bacana, viu, gente? Todo mundo chegando, vamos chegando. Só um recadinho aqui, gente. Quem já está com material maravilhoso, ilustrado do bate-papo de ontem, olha só. Eu, professora aqui, ó, professora Sara Filco, ontem que nós batemos o papo, e aqui já está tudo de forma ilustrada para vocês, assim como o do professor Davi, e nós já disponibilizamos este excelente material para vocês, tá lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tudo isso, gente, tudo é de forma gratuita para todo mundo. É preciso se inscrever na Maratona BNCC, né, para poder estar no grupo VIP do WhatsApp e poder baixar o material. Gente, a gente está fazendo aqui tudo com muito capricho, muita dedicação, muito esforço para oferecer sempre o melhor para vocês. Deixa eu entrar aqui também no meu celular para poder acompanhar as mensagens, que daqui eu não estou enxergando. A gente está fazendo de tudo aqui e eu agradeço muito as mensagens ontem. Nossa, gente, muitas mensagens, todo mundo agradecendo. Esse é o nosso gás aqui pra gente continuar sempre fazendo o melhor para vocês. E esse material de qualidade também, né, é fruto, né, de tudo isso que a gente vem fazendo e todo o nosso esforço que a gente vem fazendo para esse super evento. E só lembrando, o evento, né, ainda nem começou, né? A gente está no esquenta, a gente está se preparando para a super maratona BNCC, que vai começar a partir do dia 7, tá? Vai do dia 7 a 14 de julho, todos os dias, 19 horas, no YouTube do Pedagogia para concurso. Então, você não vai errar mais nenhuma questão de concurso quando o assunto for BNCC, após assistir e acompanhar todo o nosso evento. E agora, né, também vocês já estão acompanhando, já estão anotando todas as dicas que esses profissionais estão trazendo aqui para nós. E é muita felicidade que a gente sempre oferece tudo isso aqui para vocês, a cada maratona, a cada evento, sempre trazendo o melhor evento. Quem ainda não se inscreveu na maratona, se inscreva, viu? Aqui no meu perfil, no perfil do Pedagogia para Concurso, tem um link logo embaixo. Vai direto nesse link, a gente colocou esse link já para facilitar. Quando você clicar, você já vai entrar direto no link, vai colocar o seu nome e seu e-mail, né, e vai fazer a inscrição. Quero participar. E aí você vai receber no seu e-mail também a confirmação. Cuidado, às vezes você não acha na caixa de entrada, às vezes pode ser que esse e-mail tenha ido para lixeira, spam, dá uma olhadinha, tá bom? Se de tudo você não achar, você entra em contato com o suporte aqui do Pedagogia para Concurso. E quando você clicar lá, quero participar, colocou o seu nome, seu e-mail, você vai ser direcionado para essa página, que aí você vai ser convidado para poder entrar no grupo VIP. Lá, né, além desses materiais que eu estou mostrando para vocês, tem muito mais materiais exclusivos. Mapa mental, tem esquematizando, tem dicas, tem muita coisa para vocês lá, tá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Só participa do grupo quem já fez inscrição na maratona, só lembrando, tá? Porque algumas pessoas ainda estão se confundindo. E aí muitas pessoas ainda também estavam ali nas minhas postagens, né? O que é a bio, professor? Que a gente fala link na bio, né? É o perfil nosso perfil, né, do Instagram. Você clica, Fabiana Firmino, clica lá. Vai entrar direto no meu perfil, vai entrar direto no perfil aqui do Pedagogia para Concurso. E aí no perfil embaixo tem um link. É esse link que você vai fazer a inscrição da nossa Maratona BNCC. E é com muito orgulho, viu, que a gente está preparando tudo isso para vocês. E o nosso bate-papo também, lembrando, amanhã, né, vocês vão receber esse super material também do bate-papo de hoje. E eu estou muito feliz de poder estar voltando, participando, oferecendo para o aluno esse grande evento. Muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui. Vamos chegando, obrigada por disponibilizar o seu tempo na hora do almoço para poder almoçar aqui com a gente, ter mais informações a respeito de BNCC, se informar com profissionais, né, que têm o total domínio deste documento. Então é muito importante a participação de vocês aqui. Chama mais colegas, manda o link aí, fala para os seus colegas, olha,
Pedagogia para Concurso está ao vivo agora. Entra lá e acompanha aqui o nosso Esquenta, né? E também, posteriormente, acompanhar aqui a nossa Maratona BNCC, viu? Então, material aqui para vocês. Mais tarde eu vou mostrar no story. Gente, é muito colorido, muito maravilhoso. A gente ainda faz questão aqui na gráfica, né? Quando a gente traz aqui pra gente, eu sempre colo no meu caderno, fico mostrando pra vocês, igual a outra maratona também. E aí a gente imprime num material como esse, que fica, então, ó, pro aluno ter como base, se ele quiser fazer do seu jeito, né, fazer ali um portfólio ao final dessa maratona. Gente, ele vai ter tudo, e é tudo de graça, viu? Tudo de graça. Vai ter muita questão, a gente vai corrigir juntos, vocês vão receber o material para vocês fazerem as questões. Então, tem muita coisa ainda pela frente, tá bom? Gente, então vamos chamar aqui, deixa eu convidar aqui a professora Érica, tá bom? Para entrar e a gente começar a falar aqui dos nossos pontos da BNCC. Ela tá bem no inicinho, e eu tô acompanhando vocês aqui também. Olá, beleza, a Taina... Cleonice, oi Cristina, oi Rosa Luz, estou ligada aqui, ó, Três Lagoas, a Regina. Oi, que legal. Opa, olá Érica. boa tarde, tudo bem, Fabiana? Boa tarde, tudo ótimo, é um prazer receber você aqui no Pedagogia para Concurso, né? Mais uma profissional excelente aqui, eu estava olhando o seu perfil, como tem muita coisa de BNCC e isso é muito importante para os alunos, para nós, para a gente poder somar aí com os seus conhecimentos, viu? Depois eu quero também que você fale um pouquinho mais de você. E é uma honra poder estar aqui participando desse bate-papo. Obrigada, né, por ter aceitado, assim, o nosso convite. Muito obrigada mesmo. E espero também a gente poder estender esses laços aí, conversar mais, né, depois em outras lives, com outros assuntos, para trazer, né, informações importantes para os nossos alunos. Nossa, eu que fico imensamente grata. Eu estava em viagem quando eu recebi o seu convite. E eu falei assim, nossa, deixa eu correr ali na agenda, porque é algo assim incrível. Fico muito grata por estar participando desse momento aqui, dessa maratona BNCC. Já vivenciei essa expectativa, esse processo de estudar, de buscar, de querer cada vez mais aí, né, alcançar outros níveis. E eu falei assim, não, eu quero muito contribuir e vai dar certo. Ai, que bacana, ótimo. Érica, conta um pouquinho aqui pra gente, né, da sua trajetória, de você, com o que você trabalha hoje dentro da área da educação, é professora, é coordenadora, é supervisora, qual a área de atuação, né, dentro da nossa área, a gente tem muitas possibilidades, né, qual a sua atuação hoje, um pouquinho da sua trajetória e como que você começou a fazer seu trabalho aqui na internet em relação à BNCC. Certo. Ontem eu vi a professora Sara contando a trajetória dela, né? Que ela vivenciou a educação desde a barriga da mãe. Comigo foi totalmente diferente. A minha família é toda alicerçada na área da saúde, né? De enfermeiros, técnicos, E eu falei, não, essa área eu não quero seguir. E descobri a pedagogia, porque até então eu não sabia que era isso que eu queria, mas eu encontrei a minha vocação quando me dispus, né, a vivenciar esse curso de formação. Fiquei um tempo sem atuar, porque eu já era servidora pública, só que atuava na área administrativa, na parte de RH. E aí, em 2012, lançou o concurso do Estado e eu me propus a fazer. Porém, eu fui classificada, mas não dentro do limite das vagas. Aí surgiu do município e eu passei, né? Era uma vaga, eu falei, essa vai ser minha. E aí estou aqui há quase 9 anos com inspetor escolar na rede municipal. É bem diferente do que a gente está acostumado. Alguns estados nem têm essa função. A inspeção atua diretamente com a parte legal das escolas, toda a organização e funcionamento. Eu amo falar de lei, estudar a lei e trazer essa tranquilidade, né, para a leitura das leis, entendendo qual é o espírito, o que vai acontecer lá na escola. E aí, com isso, já atuando em meio à formação de profissionais na secretaria, toda a parte legal chegava, a gente levava como capacitação, formação, destrinchando isso na prática. Eu me tornei professora formadora de programas, projetos, né, a nível estadual, nacional, inclusive.
E Sei. gostei tanto dessa área que eu falei, não, eu preciso levar minha mensagem para outras pessoas. Foi aí que eu Que cheguei no bacana. digital em 2017. Chegando no Uhum. digital, a gente estava naquele movimento, né, de elaboração da BNCC e as pessoas muito Sim. confusas em relação à demanda de informações, o que está acontecendo, eu tenho que participar, eu posso, eu não posso, como é que é? Que documento é esse? Eu falei, não, eu preciso falar de BNCC para tranquilizar as pessoas. Foi aí que eu comecei. E aí Que pegou, esse é o meu bacana. nicho, é o que eu falo, que eu gosto de falar e que eu vivo, né, na minha prática enquanto Sim. inspetora escolar. Que bacana. Aqui no DF a gente não tem esse cargo na rede pública, né? Mas é muito bacana a gente ter essa experiência. Depois a gente pode até fazer uma live sobre o cargo, né? Que eu acho muito bacana. Tem muita gente no meu direct que pede falando sobre isso. E interessante, você falou que tinha uma vaga, né? Aqui para os nossos concurseiros. Uma vaga, que tem gente que olha, ah, são poucas vagas, não vou fazer esse concurso. Né? E não é por aí, né? Justamente do jeito que você falou, ah, essa vaga vai ser minha. Que bacana, muito bom, muito Uma bom. curiosidade, quando eu tentei o concurso do estado, na minha cidade tinha 5 vagas. Eu Aham, falei, ah, não, não vai dar certo. Eu tentei para uma outra regional que tinha 9 sim. vagas. Ah, E, e tá. aí, quando saiu o resultado, lá eu fiquei na classificação de número 40. Se eu Ah, tivesse feito para minha cidade, eu tinha ficado em segundo lugar. Falei, olha olha, só, eu tá não vendo? quis arriscar, né? Eu falei, não, mas agora eu vou. Aí no segundo concurso eu consegui, eu passei. Bacana, Como tá eu disse, eu vendo? já estive do lado deles aí, buscando, Uhum, né, essa estabilidade no serviço público. Eu gostava, já gostava de ser servidora pública, né? Tenho minha aham, carreira aí de 15 anos já. E sim. aí esse é o destino. Tá. Só que aí o digital tá aqui me abraçando, né? Me encantando essa parte empreendedora. Mas estamos aí, né? Que bom. Dividindo. Aham. Alguém colocou que eu não vi o nome. Que testemunho contagiante. Que bacana, mas é legal mesmo. Eu só não peguei o nome aqui. E qual é o estado que você está? Que as pessoas estão perguntando. Minas, eu sou de Minas, interior de Minas, olha Minas. aí, gente. Então, eu estava falando de Minas. Então, no seu cargo, né, você falou aí que lida justamente com o funcionamento das escolas. E o nosso tema hoje é, né, a nossa BNCC, e a gente vai entrar nessa parte da educação infantil. E, Érica, nesse início, saiu o documento BNCC, né, na educação infantil. Teve uma proposta, né, de implementação, né, há tantos anos, né, vai ser implementado de forma progressiva, mas tinha um limite também. Você, né, dentro dessa visão global, que bacana, né, que você está nesse cargo, dentro dessa visão de funcionamento das escolas, ou da escola aí, né, que você trabalha, não sei, como que foi essa implementação? Você acha que realmente foi necessário esse período, né? Ao invés de já falar agora, a partir de agora, próximo mês, já está valendo. E você acha que a pandemia também está atrapalhando essa implementação em relação à nossa BNCC? Com certeza. Para mim tá travando aqui um pouquinho. Não sei se sou eu ou se é aí. O que que tá Ah, é? acontecendo? O pessoal fala pra Viu? gente aí o que que tá acontecendo. Se Depois o sou pessoal vai eu. falar que está travando. Então vamos lá. Eu vivenciei Mas deu essa para entender? fase. Deu sim. Eu vivenciei toda essa fase de elaboração da base, né? De estar incentivando os profissionais, inclusive, a participar das contribuições, Uhum. né? Incentivando eles vivenciar esse processo, eles ser parte dessa mudança. E como Sim. toda mudança leva um tempo, né? E adaptação a acontecer. E nossa Uhum. rede aqui em Minas, nós tivemos um suporte muito grande com relação ao regime de colaboração. A professora Sara até comentou, né? Essa proposta do regime de colaboração fez toda a diferença. No Sim. momento que a base, né, foi homologada e nós já partimos para a proposta do currículo, nos mesmos moldes, tem das Uhum. contribuições. Eu, inclusive, fui uma das articuladoras do currículo aqui na regional, de 21 Ah, municípios. Nós bacana. temos a sede da Superintendência Regional e é uma parceria com a rede municipal, né? E eu tive o privilégio de contribuir. Estive presente na cerimônia de entrega do currículo estadual ao Conselho Nacional. Uhum. Falei, nossa, estou participando de um momento histórico, incrível. E o Será que era fato de nosso? estar Peraí. vivenciando todo esse processo
né? Eu acho que mexe muito com essa questão dos profissionais ter esse sentimento de pertencimento aflorado. E por mais difícil que está sendo vivenciar isso no ensino remoto, entendendo, eu sempre brinco, um dia de cada vez, o processo de homologação, né, de efetivação da base era para ter acontecido em 2019, 2020, já está todo vapor nas escolas, mas a gente sabe que não foi possível isso acontecer. Para você ter ideia, nós fizemos um encontro de formação com essa regional, né? Mais de 200 pessoas presentes, mas só foi esse, em fevereiro de 2020. E aí depois não teve essa continuidade que a gente precisava, para que o currículo realmente chegasse nas escolas. Mas assim, eu vejo que é um movimento que está acontecendo, né, a passos lentos. Os conselhos estaduais irão subsidiar, né, esse fomento aí nas escolas para que a BNCC realmente vire uma realidade. Sim, bacana. Interessante a sua fala, ela remete justamente ao meu trabalho, mas só que depois que eu passei pela regência, que eu trabalhava como professora, e aí fui para justamente regional. Então, a gente tem essa visão de formação, de formar os professores, né, de apresentar os documentos, repassar. E, assim, o professor que está na sala de aula, às vezes não tem essa visão do todo, que era no meu caso. Então, eu acho interessante a sua fala, porque a gente acaba compartilhando para o aluno entender um pouco mais, né, dessa estrutura, principalmente quando vê um documento novo, como que é a BNCC, né? E a gente precisa passar, né, e trabalhar com isso nas escolas. Mas que pena que a pandemia não permitiu com que tivesse essa formação continuada, né, de fato, para os professores e essa formação para poder se desenvolver de fato, né, o que o documento propõe, né? E falando sobre isso, nós temos aqui a nossa primeira etapa, né, da educação básica, né, que é a educação infantil, e nós temos a preocupação também dos pais em relação a esse desenvolvimento, porque a BNCC ela fala sobre pleno desenvolvimento da criança, né, na educação infantil. E aí você pode contar para a gente exatamente o que seria esse pleno desenvolvimento, porque o que acontece na prática. E eu vou até falar aqui que teve um professor que me chamou para fazer uma live, e quando a gente abriu a live, ele falou assim: professora Fabiana, compartilha aqui com a gente, porque nós estamos na pandemia, minha filha está com dificuldade da alfabetização e eu não sei trabalhar. Como que faz? Dicas, né? E aí, assim, uma das principais preocupações dos pais é justamente, meu Deus, meu filho tem que saber ler e escrever, e eu estou na pandemia, eu não estou conseguindo. E sendo que a BNCC, né, para a educação infantil, traz uma outra proposta, né? Então, assim, como você pode falar aqui para nós em relação a esse pleno desenvolvimento que está no documento? Assim, infelizmente, nós tivemos que lidar com esse percalço, né? E uma das Sim. etapas que mais foram prejudicadas com relação a isso, como é proposto pela base, essa visão de integralidade do indivíduo, foi a etapa da Uhum. educação infantil, a etapa primeira, o Sim. momento de início, né? De partilha, vamos dizer assim, o aluno se divide entre o seio familiar e a escola, um novo ambiente de socialização para a sua formação, né, nesse desenvolvimento. A base traz fortíssimo, gente. Eu sempre brinco, né? Papel e caneta na mão, porque todo momento de live é formação. A base traz dois fundamentos principais, que é o aprender e se desenvolver. Então, todo momento que esse estudante estiver na escola, estiver em contato com o processo de educação, ele precisa se desenvolver. Por isso, essa proposta do pleno desenvolvimento da criança. E a base traz dois eixos fundamentais que ficaram tão comprometidos nesse processo. Nós sabemos que teve família que brilhou, que fez acontecer nesse processo. Nós também tivemos situações que ficaram aquém. Os dois eixos são as interações e as brincadeiras. Isso veio lá, né, das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, como foi falado ontem pela professora Sara. E com isso, a proposta da interação e brincadeira é que a criança vá se desenvolver em todo momento que ela estiver em contato com o outro, com espaços, com pessoas, né, que não sejam seus pares. E em casa, a gente sabe que há, sim, né, esse momento, mas não com a intencionalidade como se pede lá na escola. Então, nós tivemos escolas de Sim. educação infantil que fecharam nesse período de pandemia.
nós tivemos redes que paralisaram, que não sabiam como prosseguir. Porque você só enviar uma atividade, né, xerografada para casa, você não vai estar promovendo o movimento que a educação, a proposta da educação, nessa fase inicial pede. Né? Então, como os professores começaram a se reinventar? Eu vi trabalhos maravilhosos nas redes sociais, né? Os professores super, mega criativos, buscando, né, estratégias variadas para poder alcançar esse objetivo, promovendo situações de aprendizagem prática, com muita atividade lúdica, né, as brincadeiras, os jogos, resgatando brincadeiras antigas, porque a proposta é que esse aluno cresça e se desenvolva, né, em todo momento. Inclusive, a gente faz esse link com a base, que toda atividade que esse aluno desenvolver na escola, ela precisa ser detectada, observada, direcionada. Atividade eu até vi uma questão de concurso falando do momento de almoço das crianças que passam, né, um tempo maior, tempo integral na escola. E esse horário de almoço, ele vai ser direcionado, ele vai ser assistido pelo professor. Então, todo momento, a brincadeira no parquinho, né? Nós já temos escolas que já retornaram para o presencial. Aqui na minha cidade mesmo, a rede privada, a educação infantil já retornou para o presencial. Já é um avanço que a gente está tendo aí, né, para o desenvolvimento desses meninos. Outro agravante que teve nesse período foi a questão da transição. Nós tínhamos alunos concluindo a educação infantil e iam para o ensino fundamental, né? E não tiveram oportunidade. Outros chegando na educação infantil, que não tem criança que não sabe nem o que é escola ainda direito, né? Então, assim, realmente ficou muito prejudicado, mas eu vejo o esforço muito grande dos profissionais para recuperar essa defasagem. É verdade, nossa. E ontem a gente falando sobre isso aí, né, sobre as escolas, a Érica, ela tem um programa de mentoria, né, da BNCC, depois você vai falar como funciona, mas ela tem uma aluna e a aluna dela falou para ela, gente, professora, conheço a professora Fabiana, foi a primeira professora do meu filho. Aí eu já, nossa, quem é? E aí ela me falou, eu lembrei na hora, gente, do meu aluno, como é bacana, assim, como é gostoso trabalhar com educação infantil. E é justamente isso aí que você falou. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia de aula deles, né? Eles chegando, né, para a escola, assim, nunca tinham saído de casa, né? O momento era só em casa, com os familiares. E aí recebendo, e a partir daquele momento, né, a criança iria ficar comigo durante todo o período da manhã, sem me conhecer, sem saber o que é, e conhecendo a escola, um outro espaço. É muito importante esse momento na vida da criança. E esse ensino remoto, ele realmente, né, tirou isso. E, assim, existem muitas ações ainda que deverão ser feitas, né, para a gente conseguir, a gente fala nós profissionais, né, para a gente conseguir contornar tudo isso, né, todo esse processo que a pandemia, infelizmente, tirou, né, da gente. Mas, assim, ontem foi muito bacana, gente. Aí ela mandou a foto dele, tá com 17 anos. E ele foi meu aluno com 3 anos, só pra vocês terem noção. E o mais fantástico foi que quando a mãe dele mostrou a sua foto, ele lembrou na hora. Sim, mãe, ela foi a minha professora. Não, chega, eu me arrepio, porque que momento gostoso, que faz, assim. É muito bom a gente fazer esse trabalho hoje, né? E poder fazer com que, assim, os professores passem nos concursos para poder trabalhar com isso, assim, é uma importância muito grande, porque conseguir esse emprego foi muito importante para mim na época, né? Era uma escola particular grande, bem grande, tem em todo o Brasil, e para mim foi muito bom. Então, assim, eu lembro quando você falando, e aí ontem ela falando, gente, eu lembrando de tudo, aí eu me emocionei bastante. E quando eu vi a foto dele, ai, meu Deus, é muito bom. A educação infantil é muito boa. E por falar em educação infantil, Érica, dá para dar uma pequena, assim, um resuminho, um geral, assim, sobre o que a BNCC traz para nós, né, de inovação em relação à educação infantil, para os nossos alunos aqui que estão acompanhando a gente? Sim, super importante, inclusive, dar a devida atenção a essa nova organização da educação infantil, porque teve mudanças significativas, né?
Então, só para eles se localizarem, a base nós temos 5 capítulos lá, né? Desde a introdução, sim. como a professora Sara colocou, que é o coração. Então, toda a essência da base está nesse capítulo inicial, né? Nós teremos a parte da estrutura da BNCC e aí já entramos para as etapas. E a educação infantil é a terceira etapa, né? O capítulo 3. Então, nós vamos ter lá toda a organização da educação infantil, inclusive o organizador curricular. Então, não só falando dessa proposta de eixos, nós também temos Uhum. direitos a garantir. Então, a partir do Sim. momento, eu lembro de uma fala perfeita da professora Sara ontem, que ela falou assim, gente, Uhum. se não for para entrar na educação, para garantir o direito, nem vem, né? Porque a gente É sabe verdade. que muitos profissionais, eles ainda não se doaram quanto a educação precisa. Tem muita gente que dá o Uhum. sangue, que dá a vida, Sim. porque é fazer com carinho, é fazer por amor, é buscar, É. deixar essa marca, como a professora, né, Fabiana colocou aí, na vida de alguém, Uhum. que lá na frente Isso. isso vai ser tão significativo, essa memória, né, e vai Uhum. contribuir para esse futuro. Então, a educação infantil, por ser essa etapa primeira, né, faz parte da educação básica. A base é um referencial obrigatório para toda a educação básica, desde a educação infantil. E aí, o que a gente não pode confundir? A organização da educação infantil hoje, ela é diferente do que era antes, né? Nós precisamos compreender que antes se trabalhava por eixos temáticos de trabalho, agora nós já vamos trabalhar por campos de experiência. E antes de chegar nesses Sim. campos, nós precisamos garantir direitos. E aí a gente, né, tudo que é bom a gente copia. Olha só, Sim. aqui ó, Ótimo. 6 Ah, a gente direitos de adora. Olha que bacana, aprendizagem. gente. Mas o mais Daqui no difícil é escrever fingerzinho. espelhado, tá? O mais difícil é escrever espelhado. Olha só, 6 direitos que nós vamos Esse precisar Instagram. garantir. Nós vamos garantir a esses estudantes, né? Uhum. Olha só, a sigla, como é que Sim. formou? Quem é concurseiro Olha. adora isso, né? Quem CBPEC. gosta? Olha, CBPEC, CVP. 6 direitos de aprendizagem, que é conviver, Ótimo. Bacana. olha só, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Tem uma amiga minha, psicopedagoga, ela fala, gente, vamos idealizar isso lá na prática. A criança chega na Uhum. escola e ela precisa conviver com seus pares para se reconhecer, Sim. reconhecer o outro, brincar, porque a proposta não é interação e brincadeira. Então, a partir do momento que ela convive, ela interage, ela participa. Ela Uhum. explora ambientes, texturas, coisas, objetos, lugares, pessoas. Ela vai explorar esse mundinho novo dela aí. Porque cada fase na vida de uma criança é um novo, porque a memória, né, ela é curta. E ela, a partir de uma Sim. certa idade, que ela assimila as informações. Sim. Mas cada dia vai ser um mundo novo de descobertas, de expressar. Ela começa a colocar para fora, né? Tudo aquilo que a base fala de integralidade vai chegar lá desde o bebê. Esse bebê, por que ele está chorando? Por que ele está feliz? Por que está alegre? Como ele reage às pessoas, ao ambiente, né? Ele vai conhecer-se, primeiro momento. E aí a gente já joga esse grupo de direitos lá dentro dos campos de experiência, que é onde que nós vamos organizar cada experiência que esse indivíduo vai vivenciar. Então, na garantia dos 6 direitos de aprendizagem, mas não é assim, hoje nós vamos ter aula de conviver, né? Hoje nós vamos ter aula de brincar. Não, não é aula. A educação é a própria vida. Então, a partir do momento que esse Sim. estudante está vivenciando, ele está ali, ó, se fazendo, se construindo, vivenciando experiências, né? E se desenvolvendo ao Uhum. mesmo tempo. Então, a organização da educação Sim. infantil vai se basear através de 2 eixos estruturantes, de 6 direitos de aprendizagem. No final, nós temos o resuminho, tá? A partir daí, nós já vamos partir para os campos de experiência. Quem lembra aí, antes a gente tinha identidade, autonomia, música, Sim. matemática. Hoje mudou a questão da nomenclatura. Então vamos ficar atento à proposta da nomenclatura. E principalmente de não confundir as nomenclaturas. Porque hoje nós temos eixos estruturantes. Antes nós tínhamos eixos de trabalho, eixos temáticos que vinham nas matrizes, né, da educação infantil.
Então, além de garantir os 6 direitos, opa, aqui, 6 direitos de aprendizagem, né? Os 2 eixos estruturantes aqui, nós teremos os 5 campos de experiência, que é o grupo de atividades que nós iremos desenvolver, né, com os nossos estudantes, promovendo experiência dele com o outro, né, consigo mesmo. Olha só, corpos, gestos e movimentos é o todo momento que esse estudante se desenvolve coordenação motora, equilíbrio, atenção, traços, sons, cores e formas. Depois, escuta, fala, pensamento e comunicação. Olha só, aqui, imaginação, uma grande diferença, né? Tem muitos profissionais, Fabiana, me procurando, querendo encontrar a língua portuguesa na educação infantil, matemática, ciências, mas a visão que nós temos agora é de um todo. Nós temos campos, né? Blocos de experiências que esse indivíduo vai vivenciar. Não é separadamente, o trabalho vai ser muito articulado. Tanto é que a matriz da educação infantil ela é integral. Nós não teremos horários específicos para cada aula. Então, todo o planejamento, né, ele vai ser interdisciplinar, multitrans, ele vai englobar várias estratégias ao mesmo tempo. Tá? E, por fim, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, essas são as siglas que vocês vão encontrar no código alfanumérico, quando for transcrever a habilidade para o planejamento, né? Isso já na prática. Mas para fins de concurso, o que a gente precisa entender? Que a criança, né, em todas as suas fases de desenvolvimento, terá acesso a experiências em cada campo de experiência, né? E olha só, outro detalhe. Vixe, eu estou fazendo errado aqui, professor. Outro detalhe aqui super importante. A questão dos grupos etários. A gente precisa chamar atenção disso na hora da prova, porque antes a educação ela é dividida, né, através da legislação, a lei DB, né, garante que seja ofertado crianças da creche à pré-escola. Né, tem essa subdivisão. Que a gente não pode confundir que só existe só essa. O que facilitou para a vida dos profissionais? Né? Apresentar atividades para cada grupo etário, entendendo que há um desenvolvimento específico em cada etapa. Né? Então, nós teremos a fase da creche aqui, ó, de bebês a crianças bem pequenas, que vai até 3 anos e 11 meses. E aqui a pré-escola, né, de crianças pequenas de 4 a 5 anos. Então, toda essa organização, né, trazida pela base, tem diferença da organização do ano anterior e vai se resumir basicamente nisso. Eixo estruturante, direito de aprendizagem ser garantido, campo de experiência e outra, os objetivos específicos de estudo, que são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós temos direito de aprendizagem e objetivo de aprendizagem, para não confundir na hora, né, da prova, da questão lá. E aí, resumir bem? Muito bem. É difícil, ótimo, né? Porque você trouxe ali de forma resumida essa parte aí, né, que foi a grande transformação que a BNCC trouxe e que também é a parte mais cobrada em concurso público, né, da parte da educação infantil. Você trouxe, né, já colocando ali desde o início, né, até o fechando bem, né, todos esses pontos. E os alunos estão aqui adorando. Todo mundo aqui está falando. Obrigada, professores. Olha só, ótimo. Só para a gente acompanhar aqui. Mas ela fez exatamente, gente, esses pontos. Depois vocês voltam aí a live, vai ficar disponível. Ela colocou exatamente os principais pontos, né, da BNCC na parte de educação infantil e principalmente dessa inovação, né, que o documento trouxe. E aí, na fala da professora, professor, a gente já vai identificando várias situações, muita coisa que a gente passou, né? É interessante, igual você falou aí, do conviver, né? De conviver com o direito. Eu lembro, nessa turma aí que a gente estava falando desse meu aluno, gente, que chegou aí depois, volta à live, esse nosso aluno aqui, que temos em comum a mãe dele, nessa turminha, eu recebi uma aluna que ela chorava muito. Vocês sabem, né? Quando é professora do maternal, berçário, nesse momento de desvincular assim, a criança ir para outro ambiente, sem ser o seu ambiente familiar, né? Ela estranha um pouco e é super
normal. E tem até as escolas fazem períodos de adaptação, né? Que aí vai um pouquinho e depois, na outra semana, depois de 3 semanas, fica o horário normal, os pais entram. Então, tem toda essa adaptação. E eu tinha nessa turma uma aluna que ela chorava muito, muito, muito. E aí, só que foi passando, e eu achava assim, eu, professora, né, de educação infantil, estava iniciando também, e as minhas primeiras turmas, e aí eu, gente, mas ela, né, realmente, aqui tem algo de diferente, porque não parava, não parava. E depois, fazendo a investigação com a equipe pedagógica, a gente viu, né, que ela só ficava na casa, desde que nasceu, ficava na casa dela com o pai e a mãe só, e só interagia com a madrinha. Então, assim, ela não tinha o menor contato de nada com crianças, com outros ambientes, com nada. Então, a gente tinha aquele olhar diferenciado para ela, né? Então, essa questão de hoje ter esse documento que traz os direitos, que é direito da criança, né? E a gente vai garantir isso dentro do ambiente escolar, né? Todos esses direitos que você falou, é muito importante. A gente começa a ver várias situações que nós, professores, vamos passando ali ao longo das turmas, ao longo dos anos. Muito bacana, gente. Dá nota aí, viu? Coloca aí nos resumos de vocês, porque foi muito bom esse resumo que você fez. Na sua rede social, Érica, eu vi uma postagem falando bem assim, o que precisa, o que a BNCC precisa para virar realidade, né, nas nossas escolas, instituições. E aí eu vi essa postagem. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. O que seria necessário, de fato, né, para isso virar realidade? E já chama a atenção aqui dos concurseiros, porque esse ano a Banca CESP fez uma prova e ela contextualizou muito, muito. Tudo com a nossa prática, tudo que o professor passa na sala de aula. Situações assim, sabe, igual essa que eu comentei agora, coisas que só quem é professor passa. Então, a prova desse ano eu achei muito interessante, porque a banca tem o costume de contextualizar, mas essa prova desse ano de 2021 foi muitas situações do dia a dia, de exemplo, de o que funciona, o que não funciona, os problemas. E, inclusive, incluiu até o problema, a temática da pandemia, né? Fazendo essa contextualização. E aí eu lembrei dessa sua postagem, eu acho que seria interessante para contribuir aqui para os nossos alunos, né? O que seria necessário para essa BNCC realmente virar realidade aqui no nosso país? Então, assim, eu vejo que o fato... Uma coisa a gente até discutiu há pouco tempo. Falou assim, gente, tem muita gente que discorda da base, que não gosta da base, que acha ela feia. Mas não tem como a gente devolver ela mais, né? Então, a coisa só vai para frente, é adiante. Então, já é um documento homologado, né? Ela pode ser reformulada, tem a previsão de ser revisada. Mas, assim, feia ou bonita, nós temos que abraçar ela e fazer ela funcionar na sala de aula. Então, não só para a BNCC, mas para a maioria das legislações que a gente, né, como eu disse, eu lido com isso. O que falta, né, para gente, para essa legislação virar realidade? Muita gente fala, mas aqui não dá certo, minha realidade é essa. Né? A minha escola é super precária, nós temos a deficiência de materiais, de pessoal, de estrutura, nós temos deficiência de tudo. Mas o que falta para muita coisa ser realidade? Muitos profissionais engajados. Nós precisamos estar mais envolvidos com esse processo. Sim. Quando a gente chega numa escola que os profissionais nem acesso ao projeto político-pedagógico têm, a gente já vê por ali que tem coisa errada. Então, se a partir do momento que eu não participo ativamente, eu não sinto parte, eu não contribuo, porque criticar é muito fácil, professora Fabiana. Falar assim, eu não gostei, tá feio, eu não quero. Mas e a sua sugestão? E a sua participação? Então, eu vejo que hoje, assim, eu nem lembro direito, assim, quando você colocou qual foi o foco principal que eu coloquei lá, mas eu vejo que os profissionais envolvidos, né, abraçando a causa, buscando essa transformação que a educação precisa, será o ponto principal. Todo mundo disposto a fazer a diferença, a fazer a mudança acontecer na vida desses estudantes. Então, se nós pensarmos dessa forma, né, quem já está entrando, buscando entrar, né, no serviço público ou, inclusive, em rede privada, como profissional da educação, é saber que a tarefa é árdua, mas é super possível. Tem tanta semente boa que a gente consegue plantar e ver frutificar. E a base, ela veio para somar, ela veio para ajudar. Muita coisa que não era organizada, né, anteriormente, que a gente não tinha as ideias claras no papel,
não acontecia como deveria. Por isso que a legislação era utópica, era algo inatingível. Hoje nós temos a clareza do objetivo, do resultado que nós vamos alcançar. Então, todo momento eu falo para os meus profissionais, né, os que eu acompanho, vamos trabalhar com meta e objetivo. Vamos mensurar aquilo que a gente precisa fazer, trabalhar com estratégias, né, organizadas, um plano de ação e pensar que o resultado vem. O resultado a gente alcança, tá? Você falou da questão dos bebês aí, da adaptação, eu lembrei de uma situação de bebês. Porque o bebê, o primeiro contato que ele tem com a escola, né, é muito significativo, né? Ou é algo que vai levá-lo a crescer, se desenvolver bem, ou algo que vai traumatizar para o resto da vida. E aí eu lembro de uma situação que nem tem relação direta com a escola. Mas as crianças, ao nascer, né, quando vão tomar aquele primeiro banho no hospital, e aí tem alguns profissionais que fazem aquele banho ali rápido, aquela criança. Gente, é a primeira vez que ela está tomando banho. Então imagina a reação desse indivíduo com o desconhecido. Da mesma maneira, é esse estudante lá na escola. Então, como você colocou a situação dessa aluninha aí, ó, é a primeira vez. Então, se a gente imaginar que cada estudante ali, ele é único, tem as necessidades específicas dele, nós vamos conseguir atingir o objetivo da educação. E a base traz isso, né? A oferta de uma educação para todo mundo e principalmente para cada um. Então, para todos e para cada um, a individualidade ser garantida. É a proposta da equidade, né? A condição específica, a condição especial ser atendida. Então, vamos jogar tudo isso aí para a proposta da sensibilidade. Então, profissionais engajados, sensíveis, né? Antenados, conectados com esse processo de transformação, reflexivos. É preciso a gente refletir a nossa prática. Não é que a gente já fazia tudo errado, e tudo que foi feito até hoje está errado. Pelo contrário, muita coisa vai ser... nós vamos lançar a mão das nossas experiências e vamos ampliar essa visão, né? Vamos melhorar, vamos buscar novas estratégias, dar novas oportunidades, né, de acesso para o nosso estudante. Que bacana. Muito interessante. O interessante desse nosso evento aqui, Esquenta, é que antes, né, das aulas, a gente troca essa experiência aqui, e os alunos vão deixando as experiências aqui. Eu estou lendo algumas mensagens, né, dos professores, né, o que passam, o que estão passando, minha sobrinha, todo mundo aqui falando. E é justamente isso. E é o que a Érica falou, gente. Não é que tudo que a gente fazia antes estava errado e chegou à base, porque alguns professores têm esse preconceito com a base, justamente isso, né? E não é, veio para somar, para ajudar e melhorar, né? Como eu falei nessa época aí, já vou falar o ano, né? 2008, aí, essa turma faz tempo. E a base chegou agora, né? Então, assim, não justamente nós, professores, muita gente já trabalhava, né, com várias dessas questões dessa forma. Então, o documento ele veio justamente para ajustar e dar a equidade também que ela falou. Tipo, quem ainda não estava fazendo, quem ainda estava lá atrás, com aquele ensino ainda, né, tradicional, né, tem que, lógico, se adaptar à nossa realidade. Muito bacana. E justamente dentro disso que você está falando, estendendo mais um pouco, né, isso aí que você falou, que a base traz essa visão, essa equidade, dentro da educação infantil, você podia falar um pouquinho para nós sobre o que ela traz em relação ao lúdico, aos jogos, brincadeiras, porque você falou aí, quem nunca passou, né? Quem é professor de educação infantil, né? Pode colocar aqui no bate-papo. Quando a mãe chega na porta, eu passava muito por isso, né? Nessa turminha aí, todas, né? Aí a mãe chega, oi, como que foi hoje? Ah, só brinquei. Aí o pai, às vezes, né, fica, só brincou? Né? Não entende, né? Não tem esse entendimento, essa compreensão que nós, professores, temos em relação a lúdico, jogos e brincadeiras, né? Então, fala um pouquinho aqui pra gente em relação ao que a BNCC traz pra gente sobre isso. Então, só assim, complementando a fala anterior, eu busquei, que eu falei, não, já sei que a professora, né, pensou. Todo momento eu brinco com os meus profissionais, ó, vocês não estão sozinhos, tá? Lá na escola, lá na sala de aula, vocês não estão sozinhos e nem podem. Então, dá a mão ao coordenador, dá a mão ao gestor, dá a mão à rede. Sabe por quê? Porque um dos pontos fortes que a base traz é a formação continuada. Então, ninguém vai aprender a fazer o que não sabe ainda, né? Então, nós vamos precisar ter esse suporte, esse subsídio, como você colocou, se eu não me engano, na primeira live, falando que os sistemas de ensino,
o MEC vão subsidiar tudo isso. Sim. Existe, né, uma legislação para garantir a formação continuada, inicial e continuada. Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Por isso que eu brinco, um dia de cada vez. Vamos aprender Isso. junto, vamos fazer junto e vamos crescer junto nesse processo. Então, vamos ter essa clareza aí, né? Ninguém vai aprender a fazer o ensino por competências acontecer da noite para o dia sem ter a formação necessária. Então, voltando Sim. para a proposta do lúdico, eu acho tão engraçado, né? Pouco tempo, eu Hum. também entrei numa discussão ferrenha com a equipe, né, da minha rede municipal aqui, falando que os meninos da educação infantil precisavam de babá para cuidar deles. Eu falei, epa! Aí eu já fico Vixe, surtada. Maria. Porque lá na escola, esse aluno vai aprender e se desenvolver. Ele não está ali Sim. para passar o tempo, a creche não é assistencialista, né? E ele não está Isso. ali porque os pais precisam trabalhar. A gente precisa entender que tem princípios, direitos a serem Isso. garantidos, né? E olha só o que a BNCC traz com a proposta do brincar. A base diz que o brincar caracteriza o cotidiano da infância, o que Uhum. potencializa o desenvolvimento para o alcance de competências. Então, assim, não é nada irreal, ilusório da nossa cabeça. Tem fundamento. Vixe, travou um pouquinho aqui para mim, gente. Me travando por aqui. Eu tô uma luta com internet e roteadores aqui. Uma loucura. Tá tudo certo aí? Aqui também. Eu tô vendo aqui, tá bom. Mas já voltou, Tá, né, gente? já Voltou. voltamos, né? Então, assim, o que nós profissionais precisamos fazer? Oportunizar esse estudante a vivenciar Sim. várias situações para promover esse desenvolvimento, esse pleno desenvolvimento, como a base Isso. propõe, né? E como um dos eixos é a brincadeira, nós não podemos fugir disso. Nós precisamos nos apropriar dessa brincadeira planejada, estruturada, organizada, né? Tem um Uhum. detalhamento, tem um direcionamento. Por isso que eu falei até da proposta do parquinho, ela precisa ser planejada. Por que esse aluno está tendo contato com a areia? Por que ele está tendo contato com vários tipos de objeto, de plástico, de metal, de madeira? Então, tudo tem um porquê. E a partir do momento que a gente visualiza esse porquê, o meu aluno hoje vai aprender isso, porque ele precisa desenvolver tal competência, que ele precisa alcançar, né, tal competência. Então, nós temos objetivos a serem alcançados, que são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E a proposta da brincadeira vai totalmente alinhada a essa prática, né? Então, nós vamos sim Uhum. trabalhar com o brincar e com as interações em todos os ambientes. Sim, ótimo, muito bom. Gente, anota aí tudo, viu? Que tudo isso aí que ela tá falando, tudo isso já é muito cobrado, já foi cobrado e continua sendo cobrado pelas nossas provas, viu? Muito bacana. E ainda dentro disso, né, dessa estrutura, desse desenvolvimento, desse lúdico e brincadeira, e como que fica, então, Érica, a questão da avaliação na educação infantil? Como que o professor vai conseguir avaliar dentro dessa proposta, né, de ensino integral, né, do todo da criança? Como que vai funcionar isso de Então, acordo com a nossa BNCC? é. Então, assim, se a gente está falando de desenvolvimento, isso precisa ser valorizado, né? Cada Sim. etapa alcançada, cada degrau percorrido por esse estudante, ele precisa ser detectado uma progressão, um avanço, só que sem a intenção, né, de ser condição de preparo para a próxima etapa, né, sem a intenção de ser seleção, de ser classificação, pelo contrário. Nós precisamos acompanhar o desenvolvimento dessa criança para saber se aqueles direitos lá estão sendo garantidos, se o nosso Uhum. objetivo teve o resultado, né? Chegou ao resultado que a gente precisava. Então aí eu trago mais algo da base. A base diz que devemos observar a trajetória de cada criança e de todo o grupo, né? Não só a criança individualmente, mas do coletivo. Como que esse grupo avançou, né? E observando esses avanços, as possibilidades que cada um, né, conquistou, as aprendizagens. E como é que isso vai ser formalizado? Por meio dos registros que muitos já estão habituados a fazer. É o portfólio, é a fotografia, é o relatório individual. E o registro, gente, não só do professor, mas da criança também, através dos desenhos, né, das transcrições, de tudo que ele vivencia ali e que é relatado, registrado no papel, nas atividades.
Então, a gente precisa, sim, estar atento ao desenvolvimento, acompanhar essa trajetória e fazer o registro. Então, esse vai ser o processo de avaliação na educação infantil. Ótimo, bacana. Ótimo, para a gente anotar também. Muito bom. E como que fica, então, esse processo de transição depois? O depois disso? Porque Nossa, a eu falo que transição aí da nossa educação infantil para o ensino fundamental. Porque alguns pais, né, como eu falei no início do nosso bate-papo, né, eles ficam muito preocupados em, meu filho, o vizinho conta até tal número, meu filho só sabe até o número tal. Meu filho já conhece as letras, meu filho já escreve o nome dele. Meu filho tá, e aí já está chegando o primeiro ano, e ainda meu filho sabe poucas, né? É uma preocupação muito grande dos pais. E como que funciona esse processo de transição, então, da educação infantil para o ensino fundamental, de acordo com a nossa base, né? O que se espera? É realmente de acordo com esse desespero dos pais que a gente vê, né, muitas vezes, ou não? Então, assim, né? Eu tenho filha, eu tenho convivo com muitas crianças, então a gente sabe dessa ansiedade, por que que ainda não sabe as cores, por que que ainda não sabe os números, as letras, a letra do seu nome, e tem essa ansiedade, inclusive dos profissionais. Como eu lido com escolas de educação infantil a ensino fundamental 2, e eu vejo os professores, eles se realizam quando falam assim, o meu aluno do segundo período, de 5 anos, já está lendo. Vai para o primeiro ano, pronto. Isso. Mas o que que a gente precisa saber? Que tem que botar o freio nessa ansiedade aí, né? O nosso aluno, ele não precisa sair alfabetizado da educação infantil, ele precisa sim ter contato com a leitura, com a escrita, com os números, aprender, inclusive, estabelecer relações com esses números. Então, tudo isso está disposto nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, quando a gente preocupa com essa fase de transição, nós sabemos sim que há um prejuízo muito grande em todas as etapas de transição. Da educação infantil para o Fundamental 1, do 1 para o 2, do 2 para o médio. Então, teve sim um atraso. E para a gente recuperar esse atraso, vai levar tempo. Mas o que, que vai haver? Sempre uma preocupação no ano posterior para aquilo que ainda não foi sanado, para aquela necessidade que ficou para trás, né? Então, a proposta da transição, a gente precisa estar preocupado com o equilíbrio. Deve haver, essa é a palavra-chave na base, a questão do equilíbrio com relação a essas mudanças. Quando a gente fala da proposta do lúdico, né? A professora Sara bem colocou, acho que ela trabalha com o primeiro aninho, que ela não deixa, ela não desvinculou totalmente da fase, até porque os alunos dela do primeiro ano não vivenciaram a educação infantil como deveria. Né? Aquele processo gostoso, né? De muita alegria, de muito movimento, de muita articulação. E hoje, esse aluno chega no primeiro ano com déficit de coordenação motora, de equilíbrio, de atenção, de muita coisa que ficou aquém lá atrás. Então, se a gente não tiver esse cuidado, essa preocupação com essa transição, né? Estabelecendo esse equilíbrio da mudança, né? Vai ser complicado, vai ser difícil. E a gente precisa cada vez mais observar o que cada criança vai vivenciar em fases de desenvolvimento e aquilo que não foi, né, ofertado a ela, que não teve a condição de vivenciar, a gente garantir isso numa fase de adaptação mais tranquila, mais serena, né? Dando essa devida atenção ao acolhimento, principalmente, e à questão da adaptação. Então, vamos preocupar com essa questão aí desse processo de transição. Muito bom. Todo mundo já respondeu praticamente as perguntas todas que eu estava vendo aqui, que as pessoas estavam perguntando a respeito desse processo de alfabetização, né, na educação infantil e no ensino fundamental. Ela respondeu muito bem sobre isso. Todo mundo agradecendo, claro, porque muito claro e objetivo para nós, todas essas informações. E deixa eu te perguntar, assim, uma pergunta pessoal. Você já falou no início, né, da importância da base e tal. E conta aqui, só para poder dar aquela fechada para o aluno entender, qual que foi a relevância da BNCC para a etapa da educação infantil? Olha só, eu vejo que a proposta da educação infantil, né, sendo a etapa primeira, e ela vai subsidiar todas as outras. A base fala de uma progressão de aprendizagens. Então, tudo que acontecer aqui vai ser reflexo lá na frente.
Eu brinco até que o aluno da educação infantil vai ter oportunidade de vivenciar todas as fases que a base propõe. Diferente Uhum. daquele do ensino médio que já está saindo e não Sim. vai vivenciar o ensino por competência de forma completa. Então, o nosso Uhum. aluno da educação infantil hoje vai ser o resultado da base lá na frente, né? Lá na Sim, frente nós vamos ver assim, deu certo, não deu, conseguimos verdade. alcançar o resultado, né? E a sensibilidade desses profissionais para essa fase, né? Essas fases serem vivenciadas com efetividade, vai ser fundamental nesse processo, né? Então, Sim. eu vejo sim que é muito relevante, principalmente a atitude reflexiva que a base propõe para os profissionais, de Verdade. entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, né? Que eu preciso buscar melhoria. Teve um comentário aqui que passou rapidinho, aí uma professora colocou assim: a formação continuada nunca foi problema para mim porque eu sempre Uhum. busquei. E isso é fundamental. Muitos de nós Uhum. sabemos que a gente não sai da faculdade pronto, preparado. Eu mesma fui Sim, aprender a ser inspetor escolar na prática, no dia a dia, sim. vivendo um desafio, né? Cada dia um desafio novo. Então, nós precisamos sim ter dar devida importância que esse documento tem, principalmente para gerações futuras. O quanto isso vai ser significativo com o passar dos anos das etapas, né, de ensino. Verdade. Gente, é tanta mensagem maravilhosa aqui, Érica, que chega até a emocionar. Todo mundo falando aqui, agradecendo muito, muito a live, as informações passadas e também todo mundo deixando os depoimentos aqui, as professoras de educação infantil. Olha, me sinto orgulhosa por conhecer vocês, professoras. Olha isso, Érica, se não é para emocionar. Uma live dessa, nem percebemos o tempo passar. Assim, eu tô lendo aqui, você foi falando, né, tudo tão importante, e eu peguei, comecei a ler aqui as mensagens e me emocionei, porque realmente, de fato, a gente sempre tenta trazer o melhor aqui para o aluno. E as suas palavras hoje, as informações que você trouxe, foram muito, muito valiosas para nós. No inicinho eu falei da aluna, né, que ela tem, que foi eu fui a primeira professora do filho dela e hoje eu trabalho, né, aqui com conhecimentos pedagógicos. Eu tenho a minha sala pedagógica, que eu tenho os meus alunos que também estão participando, estão deixando muitas mensagens desde o dia que começamos o Esquenta. Né, e a nossa sala pedagógica, nós vamos trazer informações ao longo dos próximos dias para os nossos alunos, né, mas no momento está fechada, é um ambiente para o aluno estudar para concurso dentro da área da educação, e é um lugar que eu me dedico 100% e é algo assim que eu amo muito, muito o que eu faço. Então, sou extremamente grata a Deus por tudo isso, por tudo que acontece e pelos meus alunos. E a gente estava falando aí dessa aluna em comum, né? Que eu fui primeira professora do filho dela. Conta aqui para nós sobre você um pouquinho, né? Sobre a sua mentoria, sobre o que você tem em relação às redes sociais, para os alunos, os nossos alunos conhecerem mais você também. Então, assim, como eu disse, a minha história com a base, ela começou logo que a base, né, surgiu aí. Eu falei, não, eu preciso compartilhar, porque eu faço isso no Uhum. meu cotidiano, né? Então, assim, entendendo essa necessidade, eu lido com profissionais que já atuam, né? Que já são professores de educação infantil, fundamental um, 2, médio, coordenadores pedagógicos, né? E eu dou esse help, eu resolvo muitas pendências e sempre junto com eles, pensando junto, articulando tudo isso. A demanda da base ela é gigantesca. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprofundando ali e vai descobrindo, né, um mundo, um território novo. E para a gente Uhum. falar de educação infantil aqui, a gente falaria horas e horas, né, Verdade. pontuando cada questão. Algo super importante que a gente tenha, né, como foco que a educação infantil traz é a vivência da experiência pelo aluno. Então, todo momento o foco vai ser nas experiências, né, que fique bem claro aí. E o que eu gosto é fazer esse movimento de inquietar, de tirar da cadeira, de dar esse gás, essa energia, né, sabendo que o Uhum. nosso aluno vai vibrar na mesma intensidade que a gente vibrar daqui, do lado de cá, Verdade. vivenciando em tempos de ensino remoto, que a gente sabe o quanto que é difícil, ter Uhum. essa conexão. Eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que tem aqui nesse momento, no horário de almoço, né, buscando Obrigada. vivenciar isso. E assim,
O meu recado, né, é justamente um convite para que vocês conheçam o meu trabalho, que a gente consiga ampliar essa rede, que vocês que já são profissionais da educação e os futuros profissionais estejam cada vez mais de mãos dadas, um apoiando o outro, né? E o meu objetivo é contribuir nessa jornada. Eu atuo com a formação continuada através de curso online, mentoria individual. Meu curso online está aberto, está lá no link da bio, né, professora? Lá no linkzinho azul, eu tenho várias abas, tenho o meu site lá com todos os serviços que eu ofereço. Acabei de fechar uma turma de mentoria em grupo, né? Eu tenho algumas coordenadoras lá que nós vamos falar muito de base na prática. E a próxima turma está prevista para setembro. Setembro eu abro um novo grupo de mentoria, mas atuo com a mentoria individual, cursos, palestras. Né, tenho algumas palestras encaminhadas agora para julho, segundo semestre. Já viajei esse Brasil todinho sem sair aqui da minha cidade. Mas é muito bom. Eu amo falar de educação. Ótimo. O pessoal tá pedindo as suas redes. Como que dá o nome no Instagram? Isso, @Erica Vasconcelos BNCC. Quem clicar aqui na setinha, ó, do lado do ao vivo, já tem meu perfil. É só clicar lá. E também está na nossa divulgação, gente. Também tem lá o nome dela certinho. Tá? Sigam aí a professora Érica, tá? Que tá lá na nossa divulgação também, nas artes. E Érica com K. Senão vocês não acham. Érica com K. Quando eu alfabetizei, professora, meu pai, né, falava assim, toda vez que a pessoa te perguntar seu nome, você fala Érica com K. E aí ficou, Érica com K. Então eu trouxe aqui, ó, o nosso resuminho. Ó, o resumo. Deixa eu ver se tá certo. Deixa eu ver se tá certo. Tá aqui, agora tá certo. Nosso resuminho. Nosso resuminho, ó. O que a gente precisa garantir na educação infantil? Que 10 competências gerais, né, sejam conquistadas para esse estudante, 6 direitos de aprendizagem garantidos, através de 5 campos de experiências, né? E por meio de objetivos diários ali, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Cada um, né, dentro de cada campo de experiência. E aqui está a minha rede, ó, Érica Vasconcelos BNCC. Tem um canal no YouTube que está começando, mas tem grupo no Telegram de dúvidas, tem o Instagram, Facebook, WhatsApp aberto. Temos uma lista de espera para a próxima turma aberta lá no WhatsApp. E estamos aqui, aberta, né? A tudo isso aí, vivenciar essa educação aí de uma maneira bem significativa e promovendo experiências significativas para os nossos estudantes. Que bacana, Érica. Muito obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada pela participação. Vou me despedir aqui da professora Érica. Tá? Sigam ela aí nas redes sociais. E também já deixo o convite aqui, viu, ao vivo, para a gente poder fazer mais lives depois. Eu quero, eu amei. Todo mundo adorou. E eu agradeço muito, tá? Você ter aceitado o nosso convite e ter esclarecido tanta coisa bacana aqui sobre o BNCC da Educação Infantil para nós. Obrigada, viu, Érica? Eu que agradeço. Como eu falei no início, para mim foi um privilégio, uma honra imensa, né? O dia que a aluna vira parceira, porque eu já passei, né? Eu acredito que eu até já vivenciei vocês na minha fase de concurso, de estudo para concurso. Eu sempre admiro o trabalho de vocês já há algum tempo. Então, assim, sucesso eu desejo e gratidão por essa oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho das minhas experiências. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Eu vou me despedir aqui da Érica. Eu vou pedir para os alunos continuarem aqui só para eu dar o último recado do nosso super evento, que é a Maratona. E será que eles tiraram print da nossa live? Que tem que ter print, né? E partilha. Falou, né? Gente, ainda tem quase 700 pessoas. Vamos tirar o print. Vou guardar o CBPEC. Acho que o CBPEC todo mundo gostou, né? Érica. Ótimo. X. X. Todo mundo tirando o print. Beijo, gente. Obrigadão. E a gente vai repostar. Obrigada, Érica. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.